Você sabia que o filme Ainda Estou Aqui, ele retrata de uma maneira indireta um dos capítulos mais sombrios da história da psicanálise no Brasil e também no mundo? Quando o Rubens Paiva ele foi levado pelos militares para prestar depoimento, né, no dia 20 de janeiro de 1971, para os porões do DOI-CODE, junto com ele foi levada a Cecília de Barros, que ela foi a vizinha de cela do Rubens Paiva. Segundo o jornalista Jason Tércio, né, que examinou os arquivos e publicou em forma de livro chamado Segredo de Estado, a Cecília ouviu, depois de 12 horas de prisão, né, ouviu o Rubens Paiva pedindo, clamando por água e também por atendimento médico. Com o atendimento médico, ele só aconteceu às 2 da manhã, já era o dia seguinte, né, já era o dia 21 de janeiro. E o médico que examinou o Rubens Paiva constatou um homem que estava roxo da cabeça aos pés, que estava agonizando, que possivelmente estava sofrendo de uma hemorragia interna e que precisava, portanto, ser levado para um pronto-socorro imediatamente. Essa orientação não foi acatada pelos militares que administravam o DOI-CODE e o deixaram ainda preso na cela para colher novos depoimentos no dia seguinte. Bom, na manhã seguinte, a Cecília, sua vizinha de cela, ouviu os militares entrando na cela do Rubens Paiva e saindo de lá arrastando um saco pesado, né, um barulho como se fosse um saco pesado, um saco de cimento arrastando pelo chão. O que supõe-se então que fosse o corpo já sem vida de Rubens Paiva sendo retirado da cela. O médico que atendia nas dependências do DOI-CODE e também atuava em outro centro de torturas, a chamada Casa da Morte, em Petrópolis, era o Dr. Cordeiro, que era o codinome do médico Amilcar Lobo. E é aqui que as histórias de Ainda Estou Aqui e da psicanálise se encontram. O Amilcar Lobo, ele fazia sua formação como psicanalista dentro da Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro, desde 1968. Ele era atendido, né, supervisionado pelo presidente dessa associação, o Leão Cabernite. Em 1970, o Amilcar Lobo, né, então fazendo sua formação como analista, entrou para o DOI-CODE para realizar os atendimentos médicos aos torturados pela ditadura. Mas a atuação do Amilcar Lobo não era nada humanitária, né? A sua função era avaliar os presos políticos quando chegavam nesses centros de tortura, avaliar as condições de saúde, que tipo de torturas poderiam ser aplicadas dependendo da situação de saúde de cada um, se era gestante, por exemplo, se era mais idoso, se tinha problemas cardíacos, etc., né? Ele acompanhava as sessões de torturas até para dizer aos militares até que ponto poderia se chegar ou se deveria ser interrompida a sessão, né? E também após as sessões de tortura, né? Como foi no caso do Rubens Paiva, que ele foi lá fazer uma avaliação do estado de saúde, dizendo se ele poderia continuar preso ou se precisava de outro tipo de atendimento. Detalhe que chama atenção é que, ao mesmo tempo que o Amilcar Lobo tinha essa atuação junto à ditadura militar, fazia sua formação como candidato a psicanalista junto à Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro, e ele dizia que os outros membros dessa sociedade, o seu analista, né, e outros candidatos a psicanalista da época, tinham ciência dessa sua atuação junto aos centros de tortura. Bom, o caso ganhou notoriedade a partir de 1973, né, com a denúncia, uma corajosa denúncia feita pela Helena Besserman Viana, uma psicanalista carioca que ficou indignada, né, com a complacência da Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro. Ela então escreveu uma carta com a denúncia, direcionou essa carta para um jornal de esquerda, né, o jornal Voz Operária, que publicou então a denúncia. E é aqui que o caso começa a ganhar ares, digamos, internacionais, né? Porque essa carta denúncia da Helena Besserman Viana, ela vai ser republicada na Argentina a partir do empenho de uma psicanalista chamada Marie Langer, também, né, publicado no jornal de esquerda lá na Argentina, e começa a repercutir em outros países, como Espanha, Canadá, França, e chega então até a Associação Psicanalítica Internacional, a IPA, né, que foi fundada por Freud lá em 1910, né, e que então era presidida pelo Serge Lebovici. Mas o Lebovici ele pede também a versão, né, ou pareceres
tanto do Leon Cabernet, que era o presidente da Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro na época, e era analista do Amilcar Lobo, e também pede um parecer para o David Zimmerman, que aqui no Rio Grande do Sul ele era o coordenador, o presidente do Conselho Coordenador das Organizações Psicanalíticas da América Latina. Bom, e o que o Cabernet e o Zimmerman fornecem à IPA, né, ao Lebovici, é a versão de que se trata de calúnia, de que as denúncias contra o Amilcar Lobo não tinham fundamento. E o que acontece a partir de então é que a Helena Besserman Viana é que começa a sofrer perseguição da Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro, né? Ela começa a encontrar obstáculos para conseguir se tornar membro titular da sociedade, e os argumentos sempre foram no sentido de que ela não estava cumprindo com os padrões éticos de neutralidade exigidos pela profissão. Helena Besserman Viana, ela conseguiu se tornar membro titular da sociedade às custas de muita luta, muitos obstáculos, até ameaças de morte. E ela procurou a IPA, né, a Associação Psicanalítica Internacional, pedindo a revisão do caso e também uma retratação por parte da associação, já que ela saiu do episódio como tendo feito calúnias a respeito da conduta ética do seu colega Amilcar Lobo, né? Mas isso não aconteceu. O Lebovici a ignorou outras duas vezes, né, nessas duas oportunidades que ela procurou. E a Helena, inclusive, nessa segunda oportunidade, em 1981, ela levou vários depoimentos de presos torturados que reconheciam Amilcar Lobo como participante ativo das sessões de tortura, né? Levou traduzido para o francês, para o Lebovici, mas mesmo assim ela foi ignorada. Bom, o caso voltou a ganhar notoriedade no comecinho da década de 1980, né, quando novas denúncias começaram a ser realizadas, presos políticos começaram a reconhecer o Amilcar Lobo como um torturador, participante das sessões de tortura, né. Então começou uma pressão sobre as instituições psicanalíticas. Dessa vez, psicanalistas como Hélio Pellegrino, Eduardo Mascarenhas, Wilson Shebab, né, formalmente cobraram uma postura da sociedade psicanalítica, mas o que eles receberam como resposta? A expulsão do quadro de analistas dessa instituição. Bom, para resumir o final da história, né, o Amilcar Lobo ele não conseguiu se formar enquanto analista, nenhum analista da sociedade eh, topou, né, analisá-lo com fins de formar um psicanalista, né? Inclusive o Leon Cabernet acabou dizendo que a análise estava insustentável por conta da intromissão da realidade externa dentro do setting. A Associação Psicanalítica Internacional, a IPA, só reconheceu esse equívoco que ela cometeu, né, pelo Serge Lebovici, em 1986, também quando o caso foi explodindo, né, não tinha mais como arranjar outros argumentos, né, ficou indefensável a situação. E por fim, o Amilcar Lobo perdeu o seu registro, né, enquanto médico somente em 1988, né, pelo Conselho Federal de Medicina. Bom, se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha, comenta aqui, deixa sugestões, enfim.